Hoje eu sinto aqui tua presença, e a minha vida é sempre te louvar, e ter em minhas mãos a tua unção para quem necessitar, que eu possa ajudar. Vem Espírito Santo me envolver. Eu quero agora sentir o teu poder, e do meu interior fluir rios de águas vivas, transbordando de amor todo o meu ser. Quero louvar e te exaltar pra sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, pra sempre com fervor. Quero louvar e te exaltar pra sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, pra sempre com fervor. Vem Espírito Santo me envolver. Eu quero agora sentir o teu poder, e no meu interior fluir rios de águas vivas, transbordando de amor todo o meu ser. Quero louvar e te exaltar pra sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, pra sempre com fervor. Quero louvar e te exaltar pra sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, pra sempre com fervor. Muito bem, meu irmão e minha irmã, nós estamos então aqui juntos para mais uma mensagem, e nós estamos trabalhando esses dias com a mensagem sobre a graça e a lei, ou melhor, a lei
e a graça, né? A lei que nós estamos nos referindo são as leis dadas a Moisés para o povo de Israel. As leis, elas foram exclusivas para o povo de Israel. As leis não foram dadas aos gentios. As leis, elas foram dadas por Deus a Moisés para o povo hebreu. Os gentios, que eram aqueles povos que não faziam parte da nação judaica, outros povos como romanos, egípcios, nós, por exemplo, brasileiros, você argentino, espanhol, você português, nós não temos nada a ver com as leis de Moisés. Porém, o que o sistema religioso faz? O sistema religioso pega as leis de Moisés, ou melhor, aquilo que lhes interessa, e eles então trazem para a igreja, né, para os nossos dias, para os gentios, com o seguinte argumento: está escrito na Bíblia. Ou seja, está escrito na Bíblia, mas não é para nós. Nunca foi para mim e tampouco para você. Mas eles não explicam isso. Nós não tínhamos esse entendimento, não fazíamos essa separação. E eu vou ler para vocês aqui, tá? Alguns versículos, tá? Para que juntos nós possamos meditar, tá? E eu gostaria de ler junto com vocês 2 capítulos e alguns versículos, tá? Romanos, capítulo 5, do versículo 20 ao 21. Então, Romanos, capítulo 5, do versículo 20 ao 21. E Romanos, capítulo 7, do versículo 7 ao 25. Romanos, capítulo 7, do versículo 7 ao 25. Tá certo? Porque eu quero dizer para você que a lei, ela foi dada por Moisés para revelar. Quando Deus pega a lei e entrega a Moisés, para Moisés passar para o povo, a lei foi dada justamente para revelar o quanto o homem é pecador e o quanto ele merecia a condenação. Por isso que no antigo pacto, na antiga aliança, as pessoas deveriam cumprir a lei com base em obras humanas. E essas obras humanas, elas incluíam as festas anuais, como a Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa também de Pentecostes, sacrifícios de animais e a dependência do sacerdócio dos levitas, tá? Então as pessoas, elas tinham que obedecer por completo. Elas não podiam desobedecer uma lei sequer. E eram 613 leis que mostravam ao homem o quanto ele era pecador e o quanto ele era merecedor de condenação. E a lei era para que o homem buscasse, através das suas obras, das obras da sua carne, a justificação, a justiça de Deus. Mas isso era impossível ao homem. Por isso que Deus dá a lei, justamente para mostrar, olha, tá vendo? Vocês não conseguem.
para realçar o pecado. Veja o que está escrito, o apóstolo Paulo escreve, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele escreve, vou aqui abrir minha Bíblia, o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 5, né? O versículo 20 e o versículo 21. Olha só. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora, e ele está falando justamente depois da cruz, Jesus já tinha morrido na cruz, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, a vida eterna resulta, né, por meio de Jesus, que nos faz justos diante de Deus quando nós cremos nele. Não é pelas obras. Não é pelas obras da lei, como, por exemplo, jejum, como a Páscoa, que a tradição religiosa transformou numa santa ceia, num pedacinho de pão, um suco de uva, o dízimo, que eles transformaram em dinheiro e mensal. O dízimo era anual e era somente para ser dado à tribo de Levi, e não era dinheiro, eram os animais, eram os frutos da terra, as sementes. Então veja, meu irmão, minha irmã, que tudo aquilo que nos foi ensinado estava totalmente equivocado, contra a Bíblia, sabe? Contra a própria Bíblia. Então, vamos agora a Romanos, capítulo 7, né? Vamos a Romanos, capítulo 7, do versículo 7 em diante. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Quer dizer, a lei não é pecado, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, né? Ele diz, por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Então a lei servia para isso, mostrar o pecado ao homem. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Então veja, a lei vem justamente para mostrar a transgressão. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando eu comecei a dirigir, quando eu comecei a conduzir, eu lembro que naquela época, lá em 89 mais ou menos, se eu não me engano, não era obrigado a usar o cinto de segurança. Então, depois se criou uma lei aonde se obrigava a usar o cinto de segurança quando você está conduzindo. Então, uma lei, e hoje então, se a pessoa está conduzindo sem o cinto de segurança, ela está transgredindo uma lei. Então ela está transgredindo. E assim existem tantas outras leis. Então as leis que foram dadas a Moisés, elas vieram justamente para mostrar o quanto o homem era pecador, para realçar o pecado, para que o homem conhecesse a sua condição de pecador. E ele vai dizer que eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Se a lei não falasse para ele assim, olha, não cobice, ele iria cobiçar, e isso não seria nenhuma transgressão, porque não haveria uma lei. Compreende, meu irmão, minha irmã? Então, no passado,
por exemplo, quem não usava cinto de segurança quando não existia a lei, então não estava transgredindo. Não havia transgressão. Só passou a existir uma transgressão depois que passou a existir uma lei. Se hoje essa lei cair, se algum presidente da República, se alguma autoridade disser assim, olha, a partir de hoje não há mais, não existe mais transgressão para isso. Por exemplo, aqui mesmo em Portugal, a lei, ela não criminaliza, a lei aqui em Portugal não criminaliza a pessoa que usa drogas, né, que usa, por exemplo, a maconha, que usa droga, para o consumo próprio. Isso aqui não é crime em Portugal. O crime é a pessoa vender, o crime é a pessoa, ela, por exemplo, fazer o tráfico de drogas. E digo para você, com toda certeza, vivo aqui em Portugal já há muito tempo, vivo aqui em Portugal, eu vivo mais de 20 anos, e é um dos países mais seguros do mundo. Você não vê pessoas na rua assim, né, usando drogas, não. Aliás, existem aqui até lojas, né, nas ruas assim que vende cannabis, que nós conhecemos a maconha. Então isso não é crime, porque antes era. Eu acredito que um dia foi. Então a pessoa que usava, ela estava transgredindo uma lei. Mas a partir do momento que a lei caiu, então não há mais transgressão. Por isso que nós falamos que não existe mais esse pecado, o pecado de transgressão da lei, o pecado de Adão, porque Jesus é o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Compreende, meu irmão, minha irmã? O que existe hoje são obras da carne. É claro, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha só, mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. Então, Paulo está dizendo, olha, houve um tempo que eu vivia sem a lei. Claro que ele não vivia sem a lei, porque Paulo, quando nasceu, ele já viveu debaixo da lei. Mas ele diz, ele está falando aqui do entendimento dele, né? Talvez quando criança e tal. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida. Quer dizer, aquilo que ele fazia, talvez, e que não tivesse o entendimento que aquilo era pecado, que aquilo... Isso não acusava a sua mente, não acusava a sua consciência. Mas a partir do momento que ele tomou conhecimento da lei, ele diz, não, isso aqui é errado, isso aqui é pecado, isso aqui eu não vou cometer. Compreende? Então, ele diz assim, e eu morri, né? O pecado ganhou vida e eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. Por que trouxe morte? Porque ele viu o seu pecado. A lei foi como um espelho para ele. Olha, está aqui, olha, o seu pecado. Está aqui o pecado da sua carne, né? O pecado da sua carne. Então, o pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei é santa. E santos, justos e bons são seus mandamentos. Mas, então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Então ele está dizendo que
o pecado ganhou força com a lei. A lei dava força para o pecado. Quanto mais se dizia para a pessoa não fazer, aí que ela fazia. Quanto mais se dizia para ela, olha, isso é pecado, isso não é para fazer. Aí que aumentava a cobiça, aí que aumentava o desejo dela cometer aquele pecado. Compreende? Ele vai continuar dizendo, o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo, ele diz, a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. O pecado habita na carne. Essa carne, ela não se converte. A carne não se converte. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, vamos ter uma luta contra a carne. Existe agora a lei do Espírito. Nós podemos fazer a vontade do Espírito. Ele continua dizendo, e eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Porque o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, se dependesse de mim, eu só ia viver fazendo o que é errado. Mas ele diz, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então, a lei, porque alguém pode dizer assim, mas por que Deus deu leis, né, justamente para esse propósito, justamente para mostrar a força do pecado, para mostrar o quanto a nossa carne ela está destinada mesmo a voltar ao pó. Por isso que a carne, o sangue e a carne não vão para Deus. Por isso Deus não se comunica com a nossa carne, nós falamos isso na semana passada. Deus se comunica com o nosso espírito. Por isso que hoje nós não dependemos das práticas, das obras para sermos salvos. Nós somos salvos sim no espírito por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele cumpriu a lei. Por isso ele disse lá na cruz, está consumado. Bom, nós vamos tratar mais desse assunto durante essa semana, nós vamos tratar mais desse assunto. Gostaria muito que você continuasse acompanhando esse nosso assunto durante essa semana, tá? Então, a Rosângela falou que o som e a imagem estão bons. A Dalva também dizendo boa noite a todos, louvado seja Deus. A Maria também dizendo boa noite. A Suzana Machado dizendo paz do Senhor Jesus. A Dalva dizendo vou precisar me ausentar, acredito. Abençoada live a todos. A Maria também, Maria dizendo aqui,
Maria de Jesus, boa noite a todos, que Deus abençoe. Tá? Menina Marcela coloca para todos aí os capítulos, os versículos que nós lemos, tá? Foi Romanos 5 e também Romanos 7. Aparecida Donizete dizendo: peço oração por mim, Aparecida Donizete da Silva e família, e minha filha Thaísa Maiara da Silva Trindade, libertação e conversão. Bom, é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos à oração, mas antes peço a você que, se você puder, se inscrever no canal, tá? Você nos dá o seu apoio também se tornando um membro do canal. É muito importante que você nos ajude se tornando um membro do canal. Hoje eu fui ver lá quantos membros nós temos. Temos 12 membros, 12 pessoas que nos ajudam, que nos apoiam através dessa ferramenta que o YouTube disponibiliza. 12 membros, tá bom? Então, se você puder se tornar um membro do canal, eu agradeço. Que Deus continue lhe abençoando e abençoando a todas as pessoas que têm nos ajudado, que têm contribuído, que têm nos dado o seu apoio para continuarmos aqui com essa programação independente, tá bom? Vamos à oração. Ó Pai amado e querido, seja o Senhor exaltado e glorificado. E graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos como igreja, de estarmos reunidos aqui durante essas lives, durante essas programações, aonde nós temos feito a leitura da história dos Hebreus, onde nós temos meditado na Tua Palavra, e temos também este momento de louvor, de adoração, este momento de agradecimento, e por que não dizer também o momento de colocar diante de Ti todas as lutas, todas as dificuldades, como essa irmã Maria Aparecida Donizete, que pede oração pela família, pela filha, pedindo uma libertação, uma conversão. E sabemos que para o Senhor não existe impossíveis, não existe aquilo que o Senhor não possa fazer, que o Senhor não possa realizar. Pelo contrário, o Senhor é infinitamente poderoso para fazer além do que nós pensamos ou pedimos, de acordo com o seu poder que opera em cada um de nós. Que agora o Senhor opere o teu poder na vida de cada irmão, de cada irmã, na vida de cada um que se encontra agora, nesse instante, neste momento, te adorando,
te louvando, também te agradecendo pelo dia de hoje, te agradecendo por mais um dia de trabalho, por mais um dia de luta, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de abrir os olhos, de respirar e termos mais um dia dessa experiência humana. Ó Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã que se encontra aqui conosco nesta oração. Aqueles que também não estão, porque por algum momento não puderam ou por alguma razão não puderam estar agora aqui conosco, ao vivo nessa live, mas estarão em outra oportunidade, assistindo, acompanhando. Eu oro pela vida de cada irmão e também cada irmã, cada amigo, cada amiga, e pela vida dos seus familiares, dos seus entes queridos. Oro pela vida da Marcela, dos seus familiares, pela vida dos meus familiares, de cada um deles. Oro, meu Senhor, pela vida do Lucas, por todos que estão lá com ele, por aqueles que estão em presídios, hospitais, clínicas de recuperação, asilos, orfanatos, pessoas que estão em busca, meu Pai, de paz, de alegria, de forças. Que o Senhor dê forças, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê alegria, que o Senhor estenda a tua mão de misericórdia e compaixão. Nós entregamos tudo nas tuas mãos. E todos os que creem, digam: assim seja. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo, comunidade, igreja, em casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Muito bem, meu irmão, minha irmã, chegamos ao final de mais uma programação e mais uma vez quero agradecer as pessoas que têm nos ajudado, que têm dado o seu apoio aqui ao canal e as pessoas que querem saber como podem ajudar, como podem contribuir. Temos aí um Pix para aquelas pessoas que querem de uma forma voluntária nos ajudar, tá? Fazer a sua contribuição, dar o seu apoio com aquilo que você puder, com aquilo que você quiser, quando você quiser, tá bom? E aquelas pessoas que por alguma razão, por algum motivo não podem ajudar, agradeço da mesma forma e que Deus também continue lhe abençoando, tá bom? Olha, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós estaremos de volta com essa programação, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente.